Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 13. Primeiro aos Coríntios, capítulo 13. Um texto muito conhecido de todos nós, e eu gostaria muito que nós pudéssemos, nesse momento, estarmos refletindo nessa porção da Palavra de Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 13. Encontraram? Obrigado. Eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Amém? Quando nós fomos chamados por Deus, trazidos para o rebanho de Deus, para fazer parte dessa comunidade que nós chamamos de povo de Deus, então hoje nós somos o povo de Deus sobre a face da terra. É por isso que quando Paulo escrevia aos Efésios, ele começava assim: Paulo, chamado por Deus, servo de Jesus Cristo, apóstolo segundo a vontade de Deus, por meio da graça de Jesus, aos santos que estão na cidade de Éfeso, aos santos, aos santificados pela fé em Jesus. Então, a fé em Jesus, ela exerce um poder de separação. Então, quando nós cremos em Jesus, quando essa fé, pela graça de Deus, por ouvir a palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo de Deus, alcançou o nosso coração, ela exerceu também uma ação espiritual nas nossas vidas, nos separando e fazendo de nós povo de Deus e comunidade de Deus. O próprio Paulo vai escrever que a fé não é de todos. Por muito tempo, ao longo da história,
pensava-se que a fé pudesse ser de todos. E aí, com o poderio da igreja, o poderio temporal, o poder das armas, começaram então a impor a fé sobre as pessoas e convertê-los à força. Como aconteceu com os novos cristãos na região da Península Ibérica, quando milhares de judeus foram mortos. A Inquisição, a pressão da igreja, o poder da igreja impunha sobre eles: ou você converte, ou então você morre. Muitos fugiam, muitos morreram, e muitos se deixaram batizar para não morrer. Mas essa ação da fé, ela é uma ação sobrenatural. É uma ação de Deus. Isso não é obra de homem, não é obra humana. Então, quando a palavra do Evangelho é anunciada, as pessoas ouvem, o Espírito Santo toca no coração, a pessoa crê em Jesus, há uma ação sobrenatural na vida da pessoa. Essa pessoa é transformada, ela nasce de novo, ela passa a ser povo de Deus, filho de Deus, sacerdócio real, raça eleita, comunidade santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas a fé não é de todos. É uma ilusão histórica chamada cristandade. Achar que toda uma cultura, toda uma cidade, todo um país crê em Deus da forma como a Bíblia coloca. Por isso que aqueles que creem em Deus, eles são separados. É uma comunidade de separados. É uma comunidade de santos que podem se congregar aqui, em outros lugares, espalhados pela cidade de Anápolis, mas que têm uma coisa em comum: a fé em Deus por meio de Jesus Cristo. Entregaram suas vidas a Jesus, fizeram de Jesus o Senhor e o Salvador das suas vidas. Então isso separa, isso distingue, isso cria espiritualmente uma separação que forma agora uma comunidade. Daí Paulo dizer que a fé não é de todos, daí a gente desejar que todos pudessem conhecer a verdade, mas infelizmente nem todos se rendem a ela, e aqueles que se rendem, graças a Deus, formam a comunidade dos santos. Essa comunidade formada, ela passa a ter algumas características bíblicas, características da palavra de Deus. E a principal delas é o amor. Por isso que Jesus diz: nisto saberão todos que sois meus discípulos. Quando? Quando vos amardes uns aos outros, de que forma? Com o mesmo amor ou da mesma forma como eu vos amei. Ou seja, essa comunidade ela é formada de um modo sobrenatural e ela possui uma característica ímpar, uma característica inigualável, que é o amor de Jesus derramado nos nossos corações. Nisto saberão que sois meus discípulos, pelo amor que tiverdes uns para com os outros, que vos ameis da mesma forma como eu também vos amei. Por ser a característica primordial, talvez seja o fruto mais difícil de ser encontrado também nas nossas vidas e na vida da comunidade. João vai falar muito sobre isso, e aqui nós estamos lendo uma carta paulina. João vai chegar ao ponto de dizer, João que era considerado o discípulo do amor, vai chegar ao ponto de dizer que alguém que diz amar a Deus e não ama seu irmão é o quê? Mentiroso. Como é que alguém pode amar a Deus que não vê e odiar a seu irmão a quem vê? João vai dizer também que Abel era do Senhor e Caim era do maligno e por isso matou o seu irmão. E por que Caim matou o seu irmão? Por que foi que Caim matou o seu irmão?
Inveja. O que é inveja? O que é, Nina? Ciúme, o que é ciúme? Ciúme é quando eu quero muito o que é meu e não quero repartir, e tenho um zelo. A palavra ciúme é uma palavra grega de zelo. Eu tenho um zelo exacerbado por aquilo que é meu, de modo que o outro não pode chegar, o outro não pode encostar, porque é um zelo extremado que eu tenho por aquilo que é meu. Essa palavra, quando ela aparece na Bíblia, ela tem uma perspectiva positiva, mas tem também uma perspectiva negativa. Então, ciúme é quando eu quero muito o que é meu, de tal forma, de tal maneira, que eu tenho um zelo tão exacerbado por aquilo que o outro não pode tocar. Seja o celular, o carro, o sofá de casa e por aí afora, coisas. E o que é a cobiça? Aí é quando eu quero muito o que é do outro, né? A cobiça é quando os meus olhos enchem e crescem em cima daquilo que é do outro. Seja coisas materiais, sejam conquistas pessoais, seja o sucesso profissional, seja a beleza, né? Seja a boa educação, o esforço, a capacidade. Tudo isso pode gerar cobiça. E agora, o que é inveja? Não é ciúme, não é cobiça. O que é inveja? A cobiça é quando eu odeio o outro por aquilo que ele tem. Nem sequer importa se eu tenho ou não, isso não vem ao caso. Eu só odeio porque ele tem. Eu acho que ele não devia ter. Aí, para ilustrar a inveja, né? Essa é a inveja, perdão. Para ilustrar isso, aquela historinha da cobra e do vagalume. Quem lembra da historinha da cobra e do vagalume? Ixi, mas pouca gente aí. Tem que contar de novo, né? Bom, diz que um dia, começa assim, né? Era uma vez, né? Era uma vez na floresta a cobra que perseguia incansavelmente o vagalume. E diz que o vagalume corria de um lado, voava para o outro, ela pá, dando bote, ele escapando, e ela corre, pega daqui, da acolá, e vai, e tal, e dando bote em cima. Uma hora ele para, encara a cobra e fala: mas peraí, por que você está me perseguindo? Eu não faço parte da sua cadeia alimentar? Aí a cobra responde para ele: eu te persigo é porque eu não suporto ver você brilhar. Isso é inveja. É quando você não suporta a luz do outro. Quando você não suporta o brilho do outro. Ciúme, cobiça, inveja, infelizmente são sentimentos que se transformaram em sentimentos naturais do nosso coração. É o legado do pecado. O pecado entrou no nosso coração, entrou na nossa vida e, desgraçadamente, transtornou a nossa natureza e deixou esse legado lá, ao ponto de eu ficar com raiva do brilho do outro, ao ponto de eu achar que, para minha luz brilhar, eu tenho que apagar a luz do outro. Isso é inveja. Aí Paulo, então, movido, obviamente, que pelo Espírito Santo, vai dizer para nós o que é o amor, o que é o verdadeiro amor. E ele começa de uma forma onde nós crentes podemos ser muito iludidos. Nós podemos ser muito iludidos pensando que, por possuirmos dons espirituais, sobrenaturais, nós estamos bem na fita com Deus. Aí Paulo começa dizendo: olha, tem gente que fala as línguas dos homens.
Aleluia, glória a Deus, bom demais. Falar em línguas, mistérios que ele mesmo não entende, quem sabe até a língua dos anjos. Paulo diz que muitas vezes quem fala em outras línguas, ele mesmo não sabe o que é que ele está falando. Mas em mistério fala com Deus. A mente fica infrutífera, mas é uma ação sobrenatural. E muitas pessoas se tornam orgulhosas espiritualmente, achando que são grande coisa, porque falam línguas de um modo sobrenatural, dado por Deus, dado pelo Espírito Santo. Aí Paulo fala, olha, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Se nós tivéssemos tempo para ler aqui 1 Coríntios, capítulo 12, por que Paulo coloca os dons de língua lá, naquela escalada dos dons, no último lugar? Por quê? Porque o dom de línguas edifica apenas aquele que fala. A grandeza do dom espiritual, do uso do dom espiritual, está na edificação do outro. De tal modo que Paulo diz, quem fala em línguas, fala lá sozinho, você e Deus, a não ser que tenha alguém que interprete, porque se tiver alguém que interpreta, aí todo mundo é edificado, né? Porque a perspectiva de Paulo é a edificação, a minha também, mas principalmente a do outro. Então, quando Paulo está falando em amor, ele está falando da minha relação com o outro. Amar a Deus, como está dizendo João, é uma maravilha, e todo mundo ama. Agora, amar o próximo, meus irmãos, é que é o grande desafio. E quanto mais próximo é esse próximo, mais difícil é de amar. Eu sempre gostei muito, né, da gente fazer as nossas viagens de curto prazo aqui com os irmãos, né? Essas viagens têm de ser de curto prazo mesmo. 10 dias, 11, 12, no máximo, assim, explodindo. Porque quando começa a conviver muito de perto, 1 dia, 2 dias, 3 dias, aquela lua de mel, né? Meu benzinho para cá, né? O que você quer? Carrega a sacola, ajuda, né? Mas vai chegando lá para o 10º dia, você já está agarrando o outro pelo pescoço, né? Então, amar o próximo que está próximo é mais difícil. Amar o próximo que é igual, que convive debaixo do mesmo teto, que dorme na mesma cama. Amar o próximo que você convive com ele todo dia, acaba sendo mais difícil. O parente, o irmão da igreja, que você convive com ele e começa a descobrir os defeitos dele, aí amá-lo vai se transformando uma coisa cada vez mais difícil. E aí nós nos iludimos, achando que através dos dons espirituais, das manifestações espirituais, nós estamos bem na fita. Por falar em língua, ou às vezes por profetizar, ou às vezes por ter ciência, capacidade sobrenatural de conhecer os mistérios de Deus. Isso aqui é o meu deleite. Desde quando eu converti, a coisa que eu mais pedia para Deus era isso. Eu não pedia para Deus para cantar, tanto é que eu não canto, né? Sou babo em quem canta, acho bom, mas pegava fogo na minha alma quando eu descobri a possibilidade que eu podia conhecer. Aí Paulo está dizendo, olha, ainda que eu conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu profetize, ainda que eu tenha a palavra de Deus na minha boca, Deus falando por meu intermédio,
Se não tiver amor, nada disso aproveita. Nada serei. Poderia chegar ao extremo de distribuir todos os meus bens entre os pobres, dar o meu corpo para ser queimado. Se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Ou seja, eu posso permitir que Deus haja, atue em algumas áreas da minha vida e bloquear a ação de Deus noutras. Eu posso permitir que Deus me use em línguas, em ciência, em profecia, em misericórdia para ajudar outros, mas bloquear a ação de Deus na relação com meu irmão. Uma das passagens bíblicas mais chocantes é Mateus capítulo 7, 22, quando alguns naquele dia se aproximarão de Jesus e dirão: mas Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expelimos demônio, em teu nome nós curamos enfermos. E o que Jesus vai dizer? Apartai-vos de mim, não vos conheço. Mas alguém que profetizou em nome de Jesus, alguém que curou em nome de Jesus, que expeliu demônios em nome de Jesus, sim, ele usou o poder de Jesus, mas nunca permitiu que o poder de Jesus o usasse plenamente e completamente. O amor é paciente, é bondoso, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, sofre, crê, espera, suporta. Não arde em ciúmes, não ufana, não se ensoberbece, não é inconveniente, não busca os próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. O amor jamais acaba. Profecias acabarão, línguas cessarão, a ciência passará, porque tudo isso é em parte. Mas quando se manifestar o que é perfeito, o que em parte será aniquilado. Teve um tempo que eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como que em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Então conhecerei como também sou conhecido. Agora eu conheço em parte, mas vai chegar o tempo que eu saberei como também sou conhecido. Naqueles dias de Paulo, a gente não tinha essa tecnologia que nós temos hoje. Os espelhos ainda eram metais, não era esse vidro com esse reflexo que nós temos. Já tentou se olhar numa colher de metal? Pega uma colher de metal, alguma coisa de metal, e tenta enxergar a sua face. Como é que vai ser a visão? Opaca, o que mais? Distorcida. O que Paulo está dizendo? Que a visão que eu tenho de mim mesmo hoje ainda é uma visão distorcida. Mas que vai chegar um dia
que me vai ser revelado como é que de fato e de verdade eu sou conhecido. O que ele está dizendo é que quando Deus abrir as cortinas e passar esse tempo para o novo tempo de Deus, aí será revelado quem eu sou de fato e de verdade. Que o conhecimento que eu tenho de mim mesmo é opaco. E que eu posso pensar de mim mesmo algumas coisas que Deus não pensa. Que eu posso achar de mim mesmo algumas coisas que não é o que Deus pensa. E eu pergunto para você nessa manhã, o que importa? É o que eu penso de mim mesmo ou é o que Deus pensa? É o que Deus pensa. Quando a cortina abrir, a coisa vai ser revelada. E nós vamos ter muita surpresa naquele dia, não é? Boas surpresas, mas desagradáveis surpresas. Estava ouvindo um pregador certo tempo dizendo que nem sempre os heróis de Deus são aqueles que nós imaginamos que são. Aquele dia nós vamos ter muita surpresa. Muita gente que nós pensamos, ele também pensa que ela é grande coisa diante de Deus, vai ver, ele não é absolutamente nada. E por quê? Por causa do amor. Se eu permitir ser usado nas manifestações, nas ações de Deus, mas se não tiver amor, nada serei. Então, naquele dia, se a combustão da minha vida não foi o amor, nada serei. Naquele dia, quando o véu se rasgar e tudo for revelado tal como é, se a motivação da minha vida, da minha existência, em tudo que fiz, em tudo que faço, não for o amor, a edificação do outro, o bem-estar do outro, um abençoador, abençoando a vida do outro, na perspectiva de Deus eu não sou nada, e naquele dia vai ser revelado que eu nada sou e nada serei. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Aquele dia vai ser o face to face, né? Aquele dia as máscaras cairão, as representações desaparecerão e cada um vai ser o que é, exposto, desnudo. O que nós somos é aquilo que somos a partir desse amor que se move dentro do nosso coração. Em todas as coisas, irmãos. Paternidade não tem sentido sem amor. Casamento não tem sentido sem amor. Exercício de uma profissão não tem sentido sem amor. Ser parte de uma igreja não tem sentido sem amor. Fazer as coisas na igreja não tem sentido se não for feito em amor. É a motivação, é a combustão, é o amor que edifica a si mesmo, mas edifica também o outro. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, qual é o maior? Por que o amor é o maior? Amor nunca acaba. Deus é amor. O reino de Deus é amor. Agora, nós nos impressionamos com a força da fé. Nós nos impressionamos com o poder da fé. Jesus disse que quem tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, ordenaria um monte que ele se lançasse ao mar, e ele se lançaria. Deus, isso é a fé. Mas o amor é maior do que a fé.
Lá em Hebreus capítulo 11, na galeria dos heróis da fé, é dito que pela fé, o menor, o pequeno, venceu os gigantes. Pela fé, exércitos foram desbaratados. Pela fé, muralhas foram derrubadas. Olha o poder da fé. Pela fé, alguns suportaram dores indescritíveis, suportaram ser perseguidos, suportaram a vergonha, pela fé, enxergando lá na frente, esperando que não se vê, pela fé. Mas o amor é maior do que a fé. Na balança de Deus, na medida de Deus, o amor é maior do que a fé e ele permanece para sempre. E a verdadeira essência do amor se manifesta quando nós pensamos no outro, em edificá-lo, em abençoá-lo, em querer o bem dele, acima do nosso próprio bem. Qualquer outra perspectiva fora disso, ela é uma perspectiva humana, é uma perspectiva carnal, é uma perspectiva egoística. O amor é o maior destes. A fé tem uma força enorme. Eu descobri isso quando vi meu sogro, todo cortado, todo retalhado, em fase terminal, mas com uma alegria sobrenatural dentro do coração. Firme, inabalável. É a fé que faz isso. É a fé. É a força da fé. Mas o amor é muito maior do que a fé. Amar é quando você quer ver o bem do outro, é quando você quer edificar o outro. Na perspectiva de Deus, não na sua própria. Na perspectiva do Senhor. Isso é o que faz a grande diferença. Amém? O amor é a marca do discípulo de Jesus. Tudo quanto nós fizermos ou deixarmos de fazer, deve ser motivado pelo amor. Naquele dia, nós seremos reconhecidos, e o que Deus vai usar para dizer se somos ou não somos, é exatamente o amor que nós manifestarmos uns pelos outros. Amém? Vamos orar? Curva a sua cabeça nesse instante.